Efésios 6. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. No filme Truque de Mestre, o personagem interpretado por Morgan Freeman afirma que o segredo de um truque de mágica é a distração. Segundo ele, quando um mágico acena com a mão e diz: "É aqui que a mágica está acontecendo", na verdade o truque está acontecendo do outro lado, bem longe. Ó, olha para cá. É aqui que está acontecendo, ó. Tá vendo aqui a minha assistente de biquíni? Olha para cá. Na verdade, é uma distração. O truque está acontecendo do outro lado. Distração semelhante é empreendida por Satanás, o arqui-inimigo de Jesus e, portanto, arqui-inimigo do povo que pertence a Jesus, a igreja. Satanás pretende nos distrair da guerra que nós travamos contra ele. Enquanto ele nos acena com a mão como quem diz: "Olha para este lado aqui", ele está nos atacando do outro lado, ferindo, muitas vezes, gravemente a nós e as nossas famílias. E não se engane pensando que é possível fugir dessa guerra contra o diabo. Pela tua fé em Jesus, você jurou lealdade a Jesus. E ao jurar lealdade a Jesus, você tornou-se um alvo para Satanás. Eu posso afirmar isso com o objetivo de deixar com medo, te deixar amedrontado, mas não é esse o meu objetivo. Muitas vezes isso é falado com o objetivo de deixar os crentes com medo. Olha, tu te tornou um alvo pro diabo agora. Essa afirmação não visa te deixar desesperado, não visa te deixar amedrontado, porque assim como Jesus na cruz pisou sobre a cabeça da serpente, ferindo-a de morte, cumprindo a primeira proclamação do Evangelho, lá em Gênesis 3,15, assim também, segundo Romanos 16:20, o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Pois estando em Cristo, a vitória de Jesus sobre Satanás é a tua vitória. Então, aqueles que afirmam, olha, agora que tu virou crente, agora tu virou um alvo do diabo, aqueles que falam isso com o objetivo de amedrontar os crentes, eles estão falando algo errado. O crente jamais deve ter medo do diabo. Porque a vitória de Jesus é a sua vitória. A vitória de Jesus sobre Satanás é a vitória do crente sobre Satanás, e essa vitória, a seu tempo, se fará visível na tua vida. Por isso que Paulo escreve em Romanos 16:20: o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo escrevendo aos Romanos, aqui eu aplicando a nós, debaixo dos teus pés. Agora, para que essa vitória se faça visível na tua vida, para que essa vitória se faça visível na tua família, é necessário que você ponha em prática o juramento de lealdade que, pela tua fé em Jesus, você prestou a Ele. E você porá em prática esse juramento de lealdade prestado a Jesus, se juntando a Jesus na sua guerra contra Satanás. Mas não pense por um segundo sequer que Jesus precisa da ajuda de qualquer um de nós para derrotar o diabo, porque isso muitas vezes também é ensinado.
Não, Jesus precisa de nós. Não. Deus não é servido por mãos humanas. Deus não precisa de ninguém além dele mesmo. Esse é um dos atributos de Deus, a aceidade de Deus. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de ninguém para nada. Ele afirma isso a Israel quando ele diz o seguinte: olha, se eu tivesse fome, Deus está falando acerca dos sacrifícios, né, que Israel oferecia a Deus. Se eu tivesse fome, se eu tivesse necessidade de comer carne, eu não diria isso a vocês, porque meus são todos os animais do campo. Então, eu não tenho necessidade que vocês fiquem apresentando esses sacrifícios aí. É vocês que têm essa necessidade. Esses sacrifícios não são feitos para o meu benefício. Eles são feitos para o benefício de vocês. Apontando para aquele sacrifício que no futuro será feito para cobrir o pecado de vocês. Então, Deus não tem necessidade de nada nem de ninguém além dele mesmo. Por consequência, Jesus não precisa da ajuda de ninguém para derrotar Satanás. Conforme nós já afirmamos, Jesus na cruz, cumprindo a primeira proclamação do Evangelho, em Gênesis 3,15, pisou sobre a cabeça de Satanás, ferindo Satanás de morte. A expressão ferindo de morte tem ao menos duas implicações. A primeira implicação é a derrota certa de Satanás, porque o ferimento que ele sofreu é um ferimento de morte. A segunda implicação dessa expressão ferimento de morte é o adiamento da derrota final de Satanás, visto que mesmo um ferimento de morte, por ser um ferimento e não a própria morte, permite que aquele que foi ferido de morte permaneça por um tempo. Satanás foi ferido de morte. A derrota dele é certa. Mas ele permanece por um tempo, por quê? Porque ele foi meramente ferido de morte, ele não foi morto de uma vez por todas. Aqui eu estou usando morte, não no sentido literal, no sentido de que o diabo um dia vai morrer, não. Eu estou usando morte num sentido metafórico. No mesmo sentido que o escritor de Hebreus afirma que Jesus aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Por que Jesus impôs a Satanás apenas um ferimento de morte? Por acaso Jesus não poderia ter exterminado Satanás de uma vez por todas? Certamente Jesus poderia, se ele quisesse, ter exterminado Satanás de uma vez por todas, porque na verdade bastaria que, se agora mesmo Jesus simplesmente desejasse no seu coração o extermínio de Satanás, o próprio Satanás cumpriria o desejo de Jesus. O próprio Satanás cometeria suicídio. Porque Jesus é Senhor de Satanás. Né? Colossenses, a gente pode abrir em Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, versículo 15, que está sendo dito acerca de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Aqui ele está falando acerca do reino angélico,
tanto aqueles anjos que permaneceram fiéis a Deus, como aqueles que com Satanás se rebelaram contra Deus. Tudo foi criado em Jesus, tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. Então o diabo é o diabo de Jesus. O diabo pertence a Jesus. Então, se Jesus quisesse, agora mesmo Jesus poderia simplesmente desejar no seu coração a morte do diabo, e o diabo não teria outra alternativa a não ser cumprir o desejo de Jesus, cometer suicídio, simplesmente se aniquilar, simplesmente deixar de ser, deixar de existir. Porque, sendo verdade, a gente pode abrir em Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O diabo está sendo agora mesmo sustentado pela palavra do poder de Jesus. Se Jesus não fala uma palavra para que o diabo permaneça vivo, se Jesus não fala uma palavra para que o diabo permaneça existindo, o diabo simplesmente some. Da mesma forma nós. Se Jesus não fala uma palavra preservando a nossa vida, nos mantendo vivos e íntegros, nós simplesmente sumiríamos. Se Jesus não fala uma palavra de manutenção do universo, o universo simplesmente implode, deixa de existir. Porque Jesus é o resplendor da glória de Deus o Pai, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A gente pode voltar para Efésios. Eu estou acrescentando algumas coisas aqui que eu não tinha pensado enquanto eu estava preparando essa mensagem. Efésios capítulo 6. Então, Jesus poderia, se ele quisesse, ter exterminado Satanás de uma vez por todas, pois bastaria que Jesus meramente desejasse e o diabo simplesmente cometeria suicídio. Ou, usando a linguagem de Hebreus, bastaria que Jesus simplesmente deixasse de falar uma palavra sustentando o diabo, mantendo a existência do diabo, e Satanás simplesmente deixaria de existir. Então não pense que Jesus precisa da ajuda de qualquer um de nós para de uma vez por todas derrotar Satanás. A guerra espiritual não tem a ver com nós ajudando Jesus a fazer alguma coisa. Jesus não precisa de ninguém. A igreja é uma das razões pelas quais Jesus, na cruz, se limitou a ferir de morte Satanás, sem, no entanto, destruí-lo de uma vez por todas naquela ocasião. Jesus fez isso para que a sua igreja participasse com ele da sua vitória sobre Satanás. Então a ideia de guerra espiritual não é Jesus precisando da ajuda de alguém. A ideia da guerra espiritual é Jesus dando o privilégio para o seu povo participar da sua vitória sobre Satanás. Jesus se limitou a ferir de morte a Satanás, sem, no entanto, destruí-lo de uma vez por todas, para que a sua igreja participasse com ele da sua vitória sobre Satanás e sobre a sua vitória sobre o reino demoníaco de trevas e engano espiritual que é governado pelo diabo. O que é indicado por Romanos 16, 20, que nós citamos há pouco.
né? O Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A guerra espiritual não é Jesus precisando da nossa ajuda, não. A guerra espiritual é Jesus nos concedendo o privilégio de, com ele, participarmos da sua vitória sobre o diabo. Agora, enquanto eu falo essas palavras, eu me lembrei de uma cena daquela animação da Disney, o Rei Leão, em que, se eu não me engano, é nessa animação, nesse desenho. O Rei Leão, Mufasa, ele está treinando o seu filho, o Simba. E o Mufasa, ele tem ali, né, ele é o rei da floresta, né, o rei da selva. Então todos os animais da selva são súditos dele. E ele ordenou então que uma ave, né, um pássaro lá que servia o Mufasa, não sei exatamente qual cargo que essa ave ocupava ali no reino, mas de qualquer forma, o Mufasa, ele deu a entender que ele queria que aquela ave permitisse ser capturada pelo Simba. Né? O Simba, um leãozinho, ainda infante, criança, estava treinando a caça e o Mufasa deu o sinal para a ave dizer: deixa ele te pegar, deixa ele te capturar. Para que ele comece a ter confiança ao caçar. É mais ou menos isso que Jesus faz com a igreja na guerra espiritual. Jesus já derrotou de morte a Satanás, impôs um ferimento de morte sobre Satanás, de modo que o escritor de Hebreus pode afirmar que aquele que tinha o império da morte foi aniquilado, de modo que o próprio Jesus, o Evangelho de João, pode dizer: agora o príncipe deste mundo será expulso. Tal é a derrota que Jesus impôs a Satanás, que Jesus pode dizer: o príncipe deste mundo será expulso a partir de agora. O escritor de Hebreus escreve que aquele que tinha o império da morte foi aniquilado. Então Jesus fere de morte a Satanás para que Jesus possa mandar o seu povo dizendo: vai lá e dá um chute na cara do diabo. Vai lá e destrói a influência do diabo na tua família. E não precisa ter medo do diabo, porque eu já derrotei ele. Jesus é o Mufasa dando um olharzinho pro diabo, dizendo: diabo, tu sabe que tu não pode nada, né? Eu ordenei que os meus servos cheguem aí, dêem um chute na tua cara, e tu não pode fazer nada contra eles. Essa pregação está saindo diferente daquilo que eu tinha planejado. Aqui eu estou falando algumas coisas que eu não tinha imaginado. Então, a igreja é uma das razões pelas quais Jesus, na cruz, se limitou a ferir de morte a Satanás, sem, no entanto, destruí-lo de uma vez por todas naquela ocasião. E Jesus fez isso para que a igreja, com ele, participasse da sua vitória sobre Satanás e o seu reino demoníaco, o que é indicado por Romanos 16, 20. O Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Mas qual o benefício que a igreja recebe, ou quais os benefícios que a igreja recebe ao participar com Cristo da sua vitória sobre Satanás? Um desses benefícios, certamente existem outros, mas um desses benefícios de participarmos com Jesus da sua vitória sobre Satanás é o fortalecimento da nossa fé. Outro benefício é o crescimento em santificação. E um terceiro benefício é o desenvolvimento de maturidade. Ou seja, à medida em que nós nos juntamos a Jesus na sua guerra contra Satanás, a nossa fé em Jesus é fortalecida. Nós crescemos em santificação e desenvolvemos maturidade. E como deseja impedir
ou ao menos atrasar o fortalecimento da nossa fé em Jesus. Como Satanás deseja impedir, ou pelo menos atrasar, o nosso crescimento em santificação. Como Satanás pretende impedir, ou ao menos atrasar o desenvolvimento da nossa maturidade, ele procura nos distrair da guerra que, em nome de Jesus, devemos travar contra ele. E quando ele consegue nos distrair dessa guerra, ele consegue obter alguma vantagem sobre nós. Ele consegue nos ferir. Ele consegue, de repente, ferir as nossas famílias. Satanás, no entanto, nem sempre nos distrai da guerra que devemos travar com ele. Às vezes, ele nos distrai dessa guerra, mas nem sempre ele nos distrai dessa guerra. Por vezes, ele enfatiza essa guerra nos distraindo para longe das instruções da Escritura que devem governar e reger o modo como lutamos contra ele e o seu reino demoníaco. Satanás às vezes nos distrai da guerra de forma completa, outras vezes ele enfatiza a guerra, mas ele enfatiza a guerra nos distraindo com estratégias que não são as estratégias de Deus. Nos levando para longe daquilo que Deus ordenou na sua palavra, naquilo que Deus ordenou como deve ser o nosso conflito. Na forma como Deus determinou como deve ser o nosso conflito. Ele nos distrai para longe dessas instruções e ordenanças. E Satanás faz isso? Ele nos distrai para longe das instruções da Escritura que devem governar e reger o modo como lutamos contra ele, porque ele sabe que a única forma de permanecermos firmes contra ele, de modo a participarmos com Jesus da sua vitória, é seguirmos as instruções das Escrituras no que diz respeito à guerra espiritual. O diabo sabe que a nossa vitória está em obedecermos à Escritura no que diz respeito a tudo, inclusive no que diz respeito à guerra espiritual. Satanás sabe disso. Satanás sabe que se desprezarmos a Escritura para tentarmos lutar contra ele com armas carnais, nós seremos facilmente derrotados por ele. O diabo, então, quando não está nos distraindo para perdermos de vista a guerra que em nome de Jesus devemos travar contra ele, procura nos distrair para longe das instruções da Escritura que determinam o modo como devemos lutar contra ele. E é precisamente aqui que entra o título dessa mensagem. O título da mensagem é o seguinte: em vez de se ocupar de Lilith, um demônio imaginário, aprenda com a Escritura como derrotar Satanás. Lilith é o diabo acenando: olha para cá, olha para cá, olha Lilith aqui, ó. Lilith é o diabo te acenando com a mão, te distraindo, dizendo: olha para cá, enquanto ele te ataca do outro lado. Isso é Lilith. Um demônio imaginário. Eu confesso para vocês que eu não sabia da existência de Lilith até algumas semanas atrás. Quando alguém mencionou aqui na igreja, eu fiquei pensando: da onde essa pessoa tirou que Lilith é um demônio? Mas eu deixei para lá. Aí, essa semana, curiosamente, eu não sei porquê, o algoritmo do YouTube me recomendou um vídeo dizendo as 3 fases do ataque da Lilith. Então eu pensei: já sei, é daqui que estão tirando, é dessa senhora aqui que está fazendo esses vídeos aqui que estão tirando. E eu percebi que tem curiosamente, um monte de mulheres falando de Lilith, um demônio supostamente feminino. Eu acho isso interessante, mas tudo bem. Segundo uma senhora no YouTube, Lilith é um demônio feminino
que por ter três faces, donzela, mãe e anciã, ataca a mente dos crentes em três fases. Esse demônio, então, tem três faces, três rostos diferentes, um rosto de donzela, o outro de mãe e o outro de anciã, e por ela ter essas três faces, ela ataca a mente dos crentes em três fases para impedi-los de cumprir um ciclo de 7 etapas que devem ser percorridas para alcançar uma promessa divina. Aqueles que conhecem bem as suas Bíblias sabem que nada disso é ensinado na palavra de Deus. A ideia de 7 etapas que devem ser percorridas para que a pessoa receba as promessas de Deus nada mais é do que numerologia cabalística e misticismo. Conceitos completamente opostos à fé cristã. Além disso, a ideia de um demônio feminino com 3 faces, donzela, mãe e anciã, é na verdade uma apropriação da doutrina da deusa tríplice da Wicca. Wicca é uma religião neopagã de bruxaria moderna, se eu não me engano foi fundada no Reino Unido. Essa religião falsa, então, neopagã de bruxaria moderna, tem uma deusa tríplice, que tem as mesmas faces da Lilith, donzela, mãe e anciã. Essa senhora, né, o vídeo que me foi recomendado no YouTube, essa senhora e outras mulheres que ensinam mesmo no YouTube e em podcasts estão cometendo um pecado gravíssimo. Elas estão misturando a palavra de Deus com religiões falsas. A verdade da palavra de Deus é completamente incompatível com as mentiras satânicas que o diabo usa para enganar os adeptos de religiões falsas como a Wicca. Não devemos, em hipótese alguma, assumir como verdadeiro o que é ensinado por religiões falsas, por religiões antibíblicas, por religiões anticristãs. Nós não devemos assumir como verdade nada que é ensinado por religiões falsas, antibíblicas e anticristãs. Nós sabemos disso, pois todas as religiões falsas, antibíblicas e anticristãs se contrapõem à Escritura, se contrapõem à fé em Jesus, como ela é definida na Escritura, e ela se contrapõe à Escritura e à fé em Jesus, essas religiões, né, se contrapõem à Escritura e à fé em Jesus, precisamente porque elas foram inspiradas pelo diabo. E o diabo, segundo Jesus, não há nenhuma verdade nele. Jesus afirma isso em João 8,44. Não há nenhuma verdade em Satanás, porque além de ser mentiroso, ele é o pai da mentira. Se naquele que inspirou todas as religiões falsas, antibíblicas e anticristãs, Satanás, se nesse ser não há nenhuma verdade, por ser ele mentiroso e o pai da mentira, segue-se que tudo aquilo que é ensinado pelas religiões que ele inspirou não passa de mentira e engano. É um pecado gravíssimo, então, misturar a palavra de Deus com religiões falsas. É um pecado sem tamanho associar a verdade de Deus com as mentiras de Satanás. Eu não vou gastar aqui tempo demonstrando que, segundo a palavra de Deus, inexiste um demônio feminino de 3 faces chamado Lilith, porque eu já fiz isso num arquivozinho, num artigo que eu compartilhei com vocês ontem no grupo da igreja. Nesse artigo eu demonstrei que a palavra hebraica Lilith, usada apenas uma vez no texto bíblico, em Isaías 34,14, nada tem a ver com esse suposto demônio feminino de 3 faces. Eu também ressaltei naquele artigo que a Escritura nomeia apenas 2 demônios. Satanás, também chamado de diabo, Beuzebu, dragão, a antiga serpente. Esse é o primeiro demônio que a Escritura nomeia. E o segundo é Abaddon, no hebraico. E o mesmo demônio também tem um nome no grego, Apolion, mencionado em Apocalipse 9:11. Sendo que Deus não se importou em nos informar na sua palavra os nomes dos demais demônios,
é necessário concluir o seguinte: na nossa luta diária contra os principados e potestades, na nossa guerra espiritual contra Satanás, não é importante sabermos os nomes dos demônios. Se para permanecermos firmes na nossa guerra contra Satanás fosse necessário saber os nomes dos demônios, Deus nos teria informado os seus nomes na sua palavra. Se para vencermos Satanás nas nossas vidas e nas nossas famílias fosse necessário saber os nomes dos demônios, Deus nos teria informado os seus nomes na sua palavra. De fato, há um único nome que nós precisamos conhecer para permanecermos firmes na nossa guerra contra Satanás e derrotá-lo nas nossas vidas e nas nossas famílias. Jesus. Esse é o único nome que um crente precisa saber. Esse é o único nome. E é provável que muitos crentes, ao ouvirem isso, fiquem... que coisa chata. Eu queria ter mais conhecimento do mundo espiritual. Pois é, mas Deus não quer te dar esse conhecimento no mundo espiritual, porque não é importante que você tenha esse conhecimento, porque não é necessário que você tenha para derrotar o diabo. Só há um nome que você precisa saber: Jesus Cristo. É apenas este nome que precisamos conhecer, é apenas este nome que devemos temer, e é apenas este nome que devemos, com fé, pronunciar com os nossos lábios, pois Deus o Pai elevou o nome de Jesus muito acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa ser mencionado. Essas pessoas, então, eu pude perceber na maioria delas mulheres, essas mulheres no YouTube, em podcasts, que com uma linguagem superficialmente cristã, estão promovendo superstições, esoterismo e religiões neopagãs como a Wicca. Essas pessoas, essas mulheres, estão servindo a Satanás. Eu mencionei o nome de uma senhora no artigo que eu escrevi ontem. Eu não vou mencionar aqui porque essa pregação vai para o YouTube e eu não quero ser processado por ninguém. Mas essa senhora que se apresenta como cristã, como pastora, na verdade ela se apresenta como apóstola, ela está servindo ao diabo. Ela é uma serva de Satanás. Essas pessoas, na maioria mulheres, pelo que eu pude perceber, estão servindo a Satanás porque, com as suas deturpações da Escritura, elas pretendem distrair os crentes com práticas e métodos antibíblicos e anticristãos de guerra espiritual. Satanás está usando essas pessoas, essas mulheres, como distração, te levando a se ocupar e preocupar com Lilith, um demônio imaginário, e como você deve derrotá-lo com práticas antibíblicas, anticristãs, te afastando deste modo das instruções da Escritura que devem governar e reger a tua guerra contra Satanás, de modo que você verdadeiramente o derrote na tua vida e na tua família. Sempre que você ouvir alguém te incentivando a empreender guerra espiritual de modo contrário ao que a Escritura te ordena, enxergue nessa pessoa Satanás, acenando com a mão como quem diz: olha para aqui, tentando te distrair. Enxergue nessa pessoa o diabo, te acenando. Olha para cá, olha para cá. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Enxergue nessa pessoa o diabo.
acenando com a mão, como quem diz, olha para este lado, para então te atacar do lado oposto. Ferindo gravemente tanto a ti quanto a tua família. Essa é a razão do título dessa mensagem. Em vez de se ocupar de Lilith, um demônio imaginário, aprenda com a Escritura como derrotar Satanás. E Efésios 6, a partir do versículo 10, é um dos textos bíblicos nos quais você pode e deve aprender como derrotar Satanás na tua vida e na tua família. O meu objetivo era tratar de todo esse texto nessa pregação, mas eu pude perceber, enquanto eu estava preparando essa mensagem, que isso seria simplesmente impossível. Então, nessa pregação aqui, nós vamos tratar apenas os 3 primeiros versos. Efésios 6, versículos 10, 11 e 12, que foram os versos que nós lemos no início. A proposição principal dessa mensagem é perfeitamente capturada pelo seu título. Em vez de se ocupar de Lilith, um demônio imaginário, aprenda com a Escritura como derrotar Satanás. Em vez de usar estratégias humanas ou conceitos e práticas de religiões falsas, antibíblicas, anticristãs, oriente-se unicamente pela Escritura ao guerrear contra Satanás. Faça isso. Oriente-se unicamente pela Escritura ao guerrear contra Satanás e o poder de Jesus Cristo te revestirá como uma armadura espiritual. Havia muitos outros assuntos sobre os quais Paulo poderia ter escrito aos Efésios aqui, nesse momento em que ele está se preparando para encerrar essa epístola. Mas mais importante do que qualquer outro assunto que Paulo poderia tratar é o fortalecimento que todos os crentes devem buscar no Senhor Jesus e na força do seu poder. Razão pela qual ele escreve no verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, Senhor aqui é Senhor Jesus Cristo, força do seu poder. Ao longo da sua epístola aos Efésios, Paulo tratou acerca das riquezas de Cristo, que é a salvação eterna, a salvação evangélica da qual nós fomos alvos, a vocação para a qual fomos chamados por Deus. Paulo também tratou de como devemos andar de modo digno dessa vocação, como devemos andar de modo digno dessa salvação, como podemos e devemos viver à altura da salvação que Deus em Cristo nos concedeu pela sua graça. Nós devemos manter a unidade espiritual da igreja, reconhecendo que nessa unidade o Espírito Santo trabalha por meio de cada um de nós, mediante os dons espirituais que ele nos concedeu. Sendo guiados pelo Espírito, devemos nos despojar do pecado como quem tira uma roupa suja, e então nos revestir da justiça e santidade de Deus. Devemos abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros. E em vez de falarmos palavras vazias, devemos falar apenas aquilo que traz edificação. Aqui eu estou resumindo brevemente a epístola de Paulo aos Efésios. Nós devemos fazer um uso correto e santo da ira, usando a ira para resolvermos os problemas surgidos e não para nos vingar das pessoas que nos causaram esses problemas. Em vez de cultivar a impureza em nós pelos nossos pecados e nos demais pela nossa cumplicidade com os pecados dos outros, nós devemos condenar em nós e nos outros as obras infrutíferas das trevas, como aqueles que já foram ressuscitados por Cristo e iluminados pela sua luz. Nós devemos buscar a sabedoria de Jesus e a sua vontade na palavra de Deus, enchendo-nos com a palavra de Deus e com o Espírito Santo por meio de salmos, cânticos e hinos espirituais. As mulheres casadas, cheias do Espírito Santo, devem se submeter aos seus maridos, do mesmo modo que a igreja está sujeita a Jesus. Os homens casados, cheios do Espírito Santo, devem amar as suas mulheres, como Jesus amou a igreja, entregando tudo por ela, até mesmo a sua vida, servindo a ela e aos seus filhos como sacerdote. Os pais, cheios do Espírito Santo, devem criar os seus filhos na doutrina e administração do Senhor, e os filhos, também cheios do Espírito Santo, devem honrar os seus pais com respeito, reverência e obediência. Os empregados, cheios do mesmo Espírito Santo, devem obedecer aos
seus patrões. E os patrões, também cheios do mesmo Espírito Santo, devem tratar os seus empregados com bondade, justiça e verdade. Vivendo e obedecendo deste modo ao Senhor Jesus Cristo, você será fortalecido nele e na força do seu poder. Vivendo uma vida simples, uma vida comum, uma vida normal de obediência a Jesus, você se fortalecerá no Senhor e na força do seu poder. É responsabilidade de cada um de nós buscarmos este fortalecimento espiritual que nos está disponibilizado em Jesus. Da mesma forma que a nossa saúde e força físicas são responsabilidades nossas, assim também a nossa saúde e força espirituais são responsabilidades de cada um de nós. Não faz sentido se alimentar conscientemente de forma errada e viver propositadamente de modo irresponsável e depois reclamar da falta de saúde, depois reclamar de falta de força física. Não faz sentido essa reclamação, né? Assim também não faz sentido desprezarmos o poder de Deus que está à nossa disposição em Jesus e depois reclamarmos o nosso pouco entendimento e da nossa pouca força espiritual. Se você crê no Senhor Jesus, você deve se fortalecer nele e na força do seu poder, porque sem Jesus, nada que fazemos tem valor diante de Deus. Sem Jesus, sem mim, afirmou Jesus, nada podeis fazer. A força do poder de Deus na qual você deve se fortalecer está em Jesus, visto que esse poder se manifestou em Jesus, trazendo-o dentre os mortos e elevando-o à direita de Deus o Pai, muito acima de todo principado, poder, potestade, domínio humano ou satânico. Esse mesmo poder se manifestou em nós, nos dando vida, enquanto ainda estávamos mortos espiritualmente, nos fazendo assentar com Cristo nos lugares celestiais. Se o poder de Deus que nos está disponibilizado em Jesus é o que nos deu tudo o que temos com respeito à salvação e à vida eterna, por que confiaríamos em outro poder para nos fortalecer? Se você crê no Senhor Jesus, você deve se fortalecer no poder do Senhor Jesus, naquele em quem você crê. Você deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque sem Jesus você nada pode fazer. Sem Jesus, nada do que você faz terá valor diante de Deus. E você se fortalecerá no Senhor Jesus e na força do seu poder, vivendo a vida cristã comum e normal. Mas para o final eu vou explicar por que eu estou afirmando isso. Uma vida cristã comum e normal. Uma vida de simples obediência a tudo que Jesus ordena na sua palavra. Ao viver a vida cristã comum e normal, uma vida simples, que simplesmente obedece a tudo que Jesus ordena na sua palavra, o seu poder te revestirá como uma armadura espiritual. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ao viver uma vida cristã comum, normal, uma vida de simples obediência a tudo que Jesus te ordena na sua palavra, o poder de Jesus vai te revestir como uma armadura espiritual. Considerando que nesse contexto Paulo está tratando de guerra espiritual,
da guerra espiritual que todos os crentes devem travar contra Satanás, vamos limitar essa afirmação a simplesmente o seguinte: ao se orientar unicamente pela Escritura, ao guerrear contra Satanás, o poder do Senhor Jesus te revestirá de modo que você fique firme contra as astutas ciladas do diabo. Você quer estar firme contra as astutas ciladas do diabo? Oriente-se unicamente pela Escritura ao guerrear contra o diabo. Paulo usa a expressão armadura de Deus, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. O que Paulo quer dizer com essa expressão? Enquanto escrevia essa epístola aos Efésios, Paulo estava preso em Roma, acorrentado a um soldado. É provável que enquanto raciocinava acerca da guerra espiritual que os crentes devem travar contra Satanás, Paulo viu na armadura daquele soldado uma analogia para ilustrar o poder de Deus na vida dos seus filhos, o poder de Jesus na vida do seu povo. Assim como um soldado veste a sua armadura para poder lutar contra o exército inimigo, assim também os crentes devem usar o poder de Jesus como uma armadura espiritual na sua luta contra o diabo. Nessa mesma epístola, ao tratar da santificação na vida do crente, Paulo usou como ilustração uma pessoa que se despe de uma veste suja e então se veste de uma roupa limpa. Os crentes em Jesus devem se despir do velho homem nos seus pecados, para então se revestir do novo homem, renovado em Deus, em justiça e santidade. Essa mesma ilustração se aplica aqui. Devemos nos despir do nosso poder e das nossas capacidades para nos revestirmos do poder e das capacidades do Senhor Jesus Cristo. Devemos usar o poder e as capacidades de Jesus Cristo como armadura espiritual para que, desse modo, sejamos fortalecidos e firmados contra as astutas ciladas do diabo. E o diabo arma ciladas? O diabo arma ciladas porque, não satisfeito por ter nos perdido para Jesus, ele pretende novamente nos colocar debaixo do seu domínio. Então o diabo está constantemente de tocaia. Pedro afirma que o diabo está rondando como um leão, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. E nós precisamos estar atentos e firmes contra as astutas ciladas do diabo, não porque Deus não possa nos proteger, mas porque o modo pelo qual Deus e Jesus nos protegem é exatamente essa firmeza que eles querem nos dar. Não é que nós devemos nos cuidar do diabo porque Deus não pode nos proteger do diabo. Não é que nós devemos nos cuidar do diabo porque Jesus não pode nos cuidar do diabo, nos proteger do diabo. Não. Nós devemos nos precaver contra o diabo porque Jesus nos protege contra o diabo através dessa nossa precaução. Através dessa nossa vigilância. Quais são as astutas ciladas diabólicas contra as quais devemos estar firmes? Uma das ciladas do diabo
é confundir a mentira com a verdade. É confundir a mentira com a verdade, para fazer a mentira ser indistinguível da verdade, para se tornar para nós impossível distinguir entre aquilo que é mentira e aquilo que é verdade. O diabo fez isso com Eva. A serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham a morrer. Perceba que aqui o diabo conseguiu confundir Eva a ponto de Eva acrescentar a palavra de Deus. Deus não disse, não toque. Deus disse, não comam. O diabo, com a pergunta dele, conseguiu confundir Eva, a ponto de Eva acrescentar algo à palavra de Deus. E tanto Provérbios quanto Apocalipse nos alertam contra tirar algo da palavra de Deus e também acrescentar algo à palavra de Deus. Se eu tiro algo da palavra de Deus, eu estou suprimindo parte da verdade. Se eu acrescento algo à palavra de Deus, eu estou misturando a verdade da palavra de Deus com algo mentiroso vindo de fora. E foi isso que Eva fez. Eva acrescentou. Então o diabo conseguiu enganar ela de forma completa. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, uma das ciladas do diabo é confundir a mentira com a verdade para fazer a mentira ser indistinguível da verdade. Outra cilada do diabo é citar de forma errada a palavra de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Lá no Salmo 91. Aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus? Está na Bíblia, Jesus? Está na palavra de Deus, Jesus? O diabo está dizendo. O diabo está citando a palavra de Deus de forma errada. Porque a resposta que Jesus dá, eu não coloquei aqui, né? Eu devia ter citado o versículo seguinte, eu não coloquei, mas a resposta que Jesus dá é: não tentarás o Senhor teu Deus. O Salmo 91 foi escrito para que o Filho de Deus tenha a confiança de que ele será protegido por Deus. Mas ser protegido por Deus não concede ao Filho de Deus o direito de andar de forma descuidada por aí. Eu me lembro que alguém aqui da igreja, eu sei disso porque essa pessoa falou para mim depois, né? Alguém aqui da igreja, logo depois da sua conversão, ela estava tão confiante na proteção de Deus que ela começou a dirigir o seu carro de forma descuidada, começou a dirigir em curvas bem difíceis,
muito acima da velocidade daquela rodovia, daquela estrada, daquela rua. Por quê? Porque essa pessoa, esse irmão nosso, na época, estava interpretando a palavra de Deus de forma errada, assim como o diabo. Assim como o diabo fez com Jesus aqui. Estava citando a palavra de Deus de forma errada. Esse irmão estava pensando, pô, o Salmo 91 promete que eu vou ser livre de tudo, que Deus vai me proteger de tudo, então eu posso dirigir como um louco e nada vai acontecer comigo. Graças a Deus, só com os outros. Graças a Deus, o Espírito Santo convenceu o nosso irmão antes de acontecer alguma tragédia. Então, o diabo está citando aqui para Jesus o Salmo 91 de forma errada. O diabo está citando esse salmo como se esse salmo desse permissão para que Jesus fosse irresponsável. Para que Jesus, quer saber, realmente eu vou subir no pináculo do templo e eu vou me jogar daqui para baixo. Ou então, como tem algumas igrejas, supostas igrejas dos Estados Unidos, né, que ficam manipulando serpentes. Porque, afinal de contas, está escrito que tu pode, né, tu vai poder pisar serpentes e escorpiões, tu pode pegar nas serpentes e nada vai acontecer. Então essas igrejas, né, elas querendo mostrar o poder de Deus nelas, os pastores, né, e os crentes lá ficam manipulando serpentes venenosas. Eu vi há um tempo atrás um vídeo desses em que tava lá coitado do homem manipulando a serpente de repente deu bote nele e mordeu ele aqui assim. Dentro de uns 2 minutos o homem começou meio que a ficar branco e desmaiar, tiveram que interromper o culto para levar ele pro hospital. Então, a primeira cilada do diabo é confundir a mentira com a verdade, para fazer a mentira ser indistinguível da verdade. Outra cilada do diabo é citar de forma errada a palavra de Deus. Ainda outra cilada satânica é disfarçar-se de anjo de luz e induzir os seus ministros a se apresentar como ministros de Cristo. Porque esses tais falsos apóstolos, ou melhor, esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Isso é 2 Coríntios 11, versículos 13 e 15. E aqui se enquadra essa senhora que eu mencionei na introdução da mensagem, que se apresenta como crente em Jesus, como cristã, como pastora, como apóstola, misturando a verdade da palavra de Deus com as mentiras de Satanás. Essa senhora é uma dos ministros do diabo se disfarçando em ministros de justiça. E com ela, todas as outras mulheres que eu vi fazendo vídeos no YouTube acerca desse tal demônio imaginário chamado Lilith. E também as pessoas que estão promovendo esses ensinos. Podcasts cristãos que convidam essas pessoas para tratar desses assuntos que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Esses podcasts também estão servindo ao diabo, são ministros de Satanás se disfarçando em ministros de luz, ministros da justiça. Eu ia citar aqui um podcast de uma mulher, mas eu não vou citar porque eu não quero ser processado. Uma cilada adicional de Satanás é imitar a Deus. Irmãos,
No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo algum os engane, porque isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. E Satanás vai estar imitando a Deus, com todo o poder, sinais e prodígios. Mas esses prodígios são prodígios da mentira. Então, repetindo, uma das ciladas do diabo é confundir a mentira com a verdade, para fazer a mentira ser indistinguível da verdade. Outra é citar de forma errada a palavra de Deus. Ainda outra é disfarçar-se de anjo de luz e induzir os seus ministros a se apresentar como ministros de Cristo. Outra ainda é imitar a Deus, o diabo imitando a Deus e levando os seus ministros, os seus servos, também a imitarem a Deus, a Jesus. A última cilada satânica que vamos mencionar nessa mensagem é a promessa do diabo de que pela maldade do pecado podemos obter aquilo que é bom. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E tudo isso acontece porque o diabo está enganando a pessoa que vai pecar, dizendo que pela maldade do pecado, essa pessoa vai poder obter algo bom. E é por isso que Tiago continua: não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A tentação, ela engana o indivíduo, levando o indivíduo a pensar que pela maldade do pecado ele vai poder alcançar algo bom. Mas Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, refuta isso, dizendo: não. Se existe algo bom, se existe algo desejável, isso vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tu não consegue algo bom através da maldade do pecado. Tu não consegue algo que Deus afirma ser bom e desejável através do pecado. Nós estamos dando aqui nessa mensagem apenas algumas das astutas ciladas com as quais Satanás pretende te enganar e contra as quais você deve estar firme. A boa notícia é que se você estiver revestido com o poder de Jesus Cristo como uma armadura espiritual, você estará mais do que firme para enfrentar Satanás e todas as suas ciladas diabólicas. Ou seja, ao viver a vida comum e normal, uma vida de simples obediência a tudo que o Senhor Jesus te ordena na sua palavra, você é fortalecido no Senhor Jesus e na força do seu poder. Ao viver essa vida cristã comum e normal, ao obedecer tudo que o Senhor Jesus te ordena na sua palavra, o seu poder te reveste como uma armadura espiritual.
ao se orientar unicamente pela Escritura na tua luta contra o diabo, o poder do Senhor Jesus te revestirá de modo que você fique firme contra as astutas ciladas de Satanás. Você não deveria usar estratégias humanas, ou conceitos e práticas de religiões falsas, antibíblicas e anticristãs, mesmo se a guerra que você tem de travar fosse contra pessoas de carne e osso. Ainda que a guerra que você tivesse que travar fosse contra pessoas de carne e osso, ainda assim você não deveria usar estratégias humanas ou conceitos e práticas de religiões falsas e antibíblicas. Sabendo, então, que a tua guerra não é contra carne e sangue, como Paulo afirma no versículo 12, sabendo que a tua guerra é espiritual, travada não contra pessoas de carne e osso, como nós dizemos, mas contra Satanás e o seu reino demoníaco, aí é que sim, você deve estar muito certo que jamais estratégias humanas ou conceitos e práticas de religiões falsas, antibíblicas, anticristãs não são suficientes para derrotar o diabo. Na verdade, o diabo ri dessas coisas. Quando essa senhora grava mais um vídeo falando acerca de Lilith, o diabo está gargalhando, o diabo está dizendo: sim, sim, eu quero mais. Enche o YouTube de vídeos falando acerca de Lilith. Enche. Porque Lilith fui eu que inventei, diz o diabo. É um demônio imaginário. Importado de uma religião falsa. Então, sim, enche o YouTube desses vídeos tratando acerca de Lilith. Enche. Quanto mais, melhor. Porque quanto mais crentes eu conseguir enganar com Lilith, quanto mais crentes eu conseguir fazer, quanto mais eu conseguir fazer que os crentes se ocupem e preocupem com Lilith, mais eu vou conseguir derrotá-los. Então, sim, enche o YouTube. Enche o YouTube com esses vídeos. O diabo está gargalhando. Essa é a razão pela qual, já na introdução dessa mensagem, nós adiantamos que jamais devemos misturar a verdade da palavra de Deus com as mentiras de Satanás. Por essa razão, afirmamos que aqueles que, com uma linguagem superficialmente cristã, estão promovendo superstições, esoterismos e religiões neopagãs, essas pessoas estão servindo ao diabo. Por isso nós afirmamos isso. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Como é que eu poderia lutar contra o diabo usando fantasias que o próprio diabo criou? Usando mentiras que o próprio diabo inventou? Mentiras importadas de religiões falsas, religiões antibíblicas, religiões anticristãs. Por isso nós afirmamos que essas pessoas servem ao diabo, porque com as suas deturpações das escrituras, elas distraem os crentes com práticas e métodos antibíblicos e anticristãos de guerra espiritual. O crente fica tão preocupado com Lilith, um demônio imaginário, que ele deixa de vigiar aquele demônio que realmente existe. Ele deixa de se precaver contra aquele demônio
que realmente existe e está atacando a si e a sua família. Não creia no que as religiões falsas, antibíblicas e anticristãs afirmam sobre os espíritos maus. Não creia no que o macumbeiro diz acerca dos espíritos. Não creia no que o pai de santo diz acerca dos espíritos. Sabe por quê? O que o pai de santo pode ensinar acerca dos espíritos? A não ser nada, visto que ele foi enganado pelo diabo. Tudo que ele sabe é engano do diabo. Tudo que o pai de santo, tudo que o macumbeiro, tudo que qualquer espírita ou praticante de qualquer outra religião afro, entendeu? Tudo que essas pessoas sabem acerca do diabo foi o diabo que disse para elas. E não há verdade no diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo enganou essas pessoas, então tudo que essas pessoas podem falar acerca dos espíritos é mentira, é engano. Não creia no que as religiões falsas, antibíblicas e anticristãs afirmam sobre os espíritos maus. Creia unicamente no que a palavra de Deus te ensina acerca de Satanás e do seu reino demoníaco. Porque se você crer no que as religiões falsas, antibíblicas e anticristãs afirmam sobre os espíritos maus, você terá o mesmo medo supersticioso que os adeptos dessas religiões têm desses espíritos. Se você crer como eles, você terá o mesmo medo supersticioso e irracional desses espíritos. E se você compartilhar com os adeptos dessas religiões o mesmo medo que eles têm desses espíritos maus, você demonstra não estar fortalecido no Senhor Jesus e nem na força do seu poder. Você demonstra não estar revestido do poder do Senhor Jesus como uma armadura espiritual. E como consequência, você não conseguirá derrotar Satanás nem na tua vida, muito menos na tua família. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os lugares celestiais nos quais Satanás e os seus demônios agem não são os mesmos lugares celestiais nos quais Jesus está assentado à direita de Deus. Os lugares celestiais nos quais Satanás e os demônios agem é a atmosfera. Razão pela qual Paulo, em Efésios 2:2, se refere a Satanás como o príncipe das potestades do ar. As religiões celestiais onde o diabo e os seus demônios agem é a atmosfera. E se eles atuam na atmosfera física, nós que cremos em Jesus, estamos assentados com Jesus nos lugares celestiais muito acima da atmosfera, muito acima de Satanás e qualquer espírito mau. Nós estamos seguros e escondidos com o próprio Jesus nos lugares celestiais, à direita de Deus o Pai, onde estão todas as bênçãos espirituais que asseguram a nossa salvação e a nossa vitória contra Satanás. Ou seja, se nos orientarmos pela palavra de Deus em todas as coisas, inclusive com respeito à guerra espiritual na qual estamos envolvidos, se nós nos orientarmos pela palavra de Deus, nós guerrearemos contra Satanás e o seu reino demoníaco a partir de uma posição segura, de modo que alcançaremos vitória contra ele, tanto nas nossas vidas como também em nossas famílias.
E por isso é mais uma vez necessário repetir que esta é a razão pela qual você jamais deve usar estratégias humanas ou conceitos e práticas de religiões falsas ao guerrear contra Satanás. Porque Satanás, o diabo ele não tem medo de você, nem de estratégias humanas, muito menos de conceitos e práticas das religiões falsas, antibíblicas e anticristãs que ele mesmo inspirou. Satanás teme apenas ao Senhor Jesus. Satanás teme apenas ao poder que o Senhor Jesus concentra em si mesmo. E esse poder está disponível como armadura espiritual para todo aquele que, pela sua fé em Jesus, vive a vida cristã comum e normal. Uma vida simples de obediência a tudo que Jesus ordena na sua palavra. E nós enfatizamos essa vida cristã comum e normal, uma vida simples de obediência a tudo que Jesus ordena na sua palavra. Nós enfatizamos isso precisamente porque aqueles que querem te distrair com estratégias humanas, aqueles que querem te distrair com conceitos e práticas oriundas ou oriundos, né? Porque de conceitos ali, conceitos e práticas oriundos de religiões falsas, antibíblicas, anticristãs, todas essas pessoas que querem te distrair com essas coisas, elas apelam à vaidade dos crentes, afirmando que para derrotar Satanás, para derrotar as forças do mal, é necessário ser mais do que um crente normal e comum. É necessário ser um crente incomum. É necessário ser um crente fora do comum. É necessário ser um crente fora da curva. É necessário ser um super crente. É necessário ser alguém dotado de muitos conhecimentos misteriosos de como supostamente funciona o mundo chamado espiritual. É isso que essas pessoas fazem. Essas pessoas que querem te distrair com estratégias humanas e conceitos e práticas de religiões falsas, essas pessoas apelam à tua vaidade. Dizendo, é necessário. Os crentes comuns não conseguem fazer isso. Os crentes que simplesmente estão vivendo a vida comum e normal de um crente, esses crentes não conseguem fazer isso. É necessário ser um super crente. É necessário conhecer as profundezas de Satanás. É necessário conhecer como o mundo espiritual funciona. Mas perceba que não é isso que Paulo afirma aqui, né? E Paulo não afirma isso porque não existe crente fora do comum. Não existe super crente. Não existe uma elite de filhos de Deus que tem um conhecimento e um poder especial. Não existe isso. Paulo afirma que o poder de Jesus Cristo está disponível como armadura espiritual para todo aquele que, pela sua fé em Jesus, vive a vida cristã comum e normal. A vida que ele descreveu antes aqui na Epístola aos Efésios. Uma vida simples de obediência a tudo que Jesus ordena na sua palavra. A vida cristã comum e normal é aquela que, considerando as riquezas de Jesus, vive de modo digno da vocação e salvação que recebeu. Essa é a vida cristã comum e normal.
A vida cristã comum e normal é aquela que mantém a unidade espiritual da igreja, reconhecendo que por meio dela o Espírito Santo trabalha mediante os dons espirituais que ele concede a cada um dos crentes. A vida cristã comum e normal é aquela que se despoja do pecado, como quem tira uma roupa suja e se reveste da justiça e santidade de Deus. Essa é a vida cristã comum e normal. A vida cristã comum e normal é aquela que abandona a mentira e fala a verdade. É aquela que, em vez de falar palavras vazias, fala apenas aquilo que traz edificação. A vida comum e normal é aquela que faz um uso correto e santo da ira, usando-a para resolver os problemas surgidos e não para se vingar das pessoas que causaram esses problemas. A vida cristã comum e normal é aquela que, em vez de cultivar a impureza em si, pelos seus próprios pecados, e em vez de cultivar a impureza nos demais, pela sua cumplicidade com os pecados dos outros, é aquela que, por ter sido ressuscitada por Jesus e iluminado pela sua luz, condena as obras infrutíferas das trevas, tanto em si como nos demais. A vida cristã comum e normal é aquela que busca a sabedoria de Jesus e a sua vontade na palavra de Deus, enchendo-se com a palavra de Deus e com o Espírito Santo por meio de salmos, cânticos e hinos espirituais. A vida cristã comum e normal é aquela na qual as mulheres casadas, cheias do Espírito Santo, se submetem aos seus maridos do mesmo modo que a igreja está sujeita a Cristo. A vida cristã comum e normal é aquela na qual os homens casados, cheios do Espírito Santo, amam as suas mulheres como Jesus amou a igreja, entregando tudo, inclusive as suas vidas, em favor das suas mulheres, servindo a elas e aos seus filhos como sacerdotes. A vida comum e normal é aquela na qual os pais, cheios do Espírito Santo, criam seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A vida cristã comum e normal é aquela na qual os filhos, cheios do Espírito, honram os seus pais com respeito, reverência e obediência. A vida cristã comum e normal é aquela na qual os empregados, cheios do Espírito Santo, obedecem aos seus patrões. A vida cristã comum e normal é aquela na qual os patrões, cheios do Espírito Santo, tratam os seus empregados com bondade, justiça e verdade. A única coisa que é necessária para estar revestido do poder de Jesus como uma armadura espiritual é viver essa vida cristã comum e normal. Não é necessário fazer um seminário de guerra espiritual com o ex-satanista que agora se converteu a Jesus. Não, porque se a única qualificação que esse cara tem é ser um ex-satanista, tudo que ele vai ensinar lá é mentira e engano. Porque tudo que ele vai ensinar lá é aquilo que ele aprendeu na sua seita satanista, na sua seita satânica. O que é, por definição, mentira e engano, porque tudo aquilo foi inspirado pelo diabo. Aquele em quem não há nenhuma verdade, e quando ele fala, ele só pode mentir porque ele é mentiroso e o pai da verdade. Então, não precisa fazer seminário... Pai da mentira, desculpe. Eu me enganei aqui, eu tô animado aqui enquanto estou falando. Não, ele não é o pai da verdade, ele é o pai da mentira. Então, não precisa fazer seminário de guerra espiritual. Não precisa, na época, quando a Neuza Tchoca estava viva, não precisa fazer seminário com a Neuza Tchoca, não precisa fazer seminário com a outra lá, que eu esqueci o nome agora, a Valnice Milhomens. Não precisa fazer seminário com Daniel Mastral, não precisa fazer seminário com essa senhora que fica falando da Lilith. Não precisa aprender a fazer mapeamento espiritual, porque nada disso Paulo ensina. Tudo que é necessário é viver a vida cristã comum e normal. Em suma, a vida cristã comum e normal é aquela na qual o crente vive uma vida de simples obediência a tudo que o Senhor Jesus ordena na sua palavra.
É só isso que é necessário. É só isso que é necessário. E é só isso que é necessário porque o poder pertence a Jesus. O poder pertence a Jesus. O poder que derrota o diabo mediante a ação dos crentes pertence a Jesus. Não é algo que o crente precisa alcançar por si. Não é algo que o crente precisa galgar posições. Tem gente que gosta de falar assim, galgar posições espirituais, ganhar autoridade espiritual. Nada disso existe. A autoridade espiritual pertence a Jesus. Eu não preciso galgar posições espirituais, porque eu já estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Afirmar então que alguém precisa galgar posições no reino do Espírito para poder derrotar Satanás é negar o Evangelho, é negar que os crentes já estão assentados com Jesus nos lugares celestiais. É uma negação do Evangelho. E é por isso que eu fico indignado e fico falando com essa intensidade aqui, praticamente gritando. A vida cristã comum e normal é aquela na qual o crente vive uma vida de simples obediência a tudo que o Senhor Jesus ordena na sua palavra. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Porque a partir daquilo que eu afirmei há pouco, de repente vocês podem ter a ideia errada, né? Eu afirmei que a vida cristã normal é aquela na qual a mulher casada, cheia do Espírito, se submete ao seu marido. É aquela na qual o homem casado, cheio do Espírito, ama sua esposa como Jesus amou a igreja. É aquela na qual os pais criam os seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. É aquela na qual os filhos, cheios do Espírito também, honram os seus pais com respeito, reverência e obediência. Ao ouvir isso, de repente, algum de vocês pode pensar o seguinte, bom, então isso quer dizer que para guerrear contra o diabo, eu preciso ter uma vida e uma família perfeita. Não, não é isso que eu estou afirmando, né? Porque, de repente na tua circunstância, os teus filhos não estão te honrando como eles deveriam te honrar. Ou, de repente, na tua circunstância, os teus pais não estão te criando na doutrina e na demonstração do Senhor. Ou, de repente, na tua circunstância, o teu marido não está te amando como Jesus amou a igreja. Ou, de repente, então, a tua esposa não está se submetendo a ti como a igreja se submete a Jesus. Quando eu afirmo essas coisas, eu não estou dizendo que você deve ter uma vida perfeita, uma família perfeita. Não, eu estou dizendo que dentro das suas circunstâncias, você está vivendo uma vida cristã comum e normal. De repente, o teu marido não te ama como Jesus ama a igreja, mas você, como esposa, se submete a ele. Essa é, entendeu? Eu não estou dizendo que só aqueles que têm uma família perfeita podem guerrear contra o diabo. Não. De repente, o teu marido não te ama como Jesus ama a igreja, mas você, como esposa, está vivendo a vida cristã comum e normal. Você está se submetendo ao marido. Ou, de repente, a tua esposa não está se submetendo, mas você, como marido, está amando ela como Jesus amou a igreja. De repente, os teus pais não estão te criando na doutrina e administração do Senhor, mas você, como filho, cheio do Espírito Santo, está se submetendo a eles, está honrando eles. De repente, os teus filhos não estão te obedecendo. Mas você, como pai, você, como mãe, está fazendo de tudo para criá-los na doutrina e na administração do Senhor. Então, eu não estou dizendo que tem que ter uma vida perfeita, uma família perfeita. Não, eu estou dizendo que dentro das suas circunstâncias, você está vivendo uma vida cristã, normal e comum. Uma vida de simples obediência a tudo aquilo que a palavra de Deus ordena. O poder de Jesus está disponível como armadura espiritual para todo aquele que vive dessa forma.
para todo aquele que pela sua fé em Jesus vive essa vida cristã comum e normal, uma vida de simples obediência a tudo aquilo que ele ordena na sua palavra. Por essa razão, jamais use estratégias humanas ou conceitos e práticas de religiões falsas, antibíblicas e anticristãs, porque o poder pertencente a Jesus não está disponível para aqueles que se arrogam a posição de não, eu tenho conhecimento do mundo espiritual, eu sei como o mundo espiritual funciona, porque eu sei o nome dos demônios, porque eu estou galgando posições espirituais do reino do Espírito. O poder de Jesus não está disponível para essas pessoas. Pode parecer que está, porque essas pessoas normalmente elas são muito teatrais. No meu artigo, inclusive, que eu compartilhei ontem, se você não leu, leia, eu chego à conclusão seguinte: se essa senhora ela não tem temor, ela não tem temor do Senhor suficiente para impedi-la de distorcer a Escritura, certamente os testemunhos que ela conta são também mentirosos. Porque se for ver lá um vídeo dela num podcast, ela disse que ela viu Lúcifer. E que Deus pessoalmente apareceu para ela e salvou ela. Bom, eu não acredito em nada do que essa mulher fala. Porque se ela tem coragem de distorcer a Escritura, certamente ela tem coragem de mentir acerca das experiências espirituais que ela teve. Então, pode até parecer que o poder de Jesus está disponível a essas pessoas, porque elas não têm nenhum problema em mentir. Entendeu? Elas não têm nenhum problema em inventar experiências e testemunhos. O verdadeiro poder de Jesus está disponível como armadura espiritual para todo aquele que, pela sua fé em Jesus, vive a vida cristã comum e normal. Uma vida de simples obediência a tudo aquilo que Jesus ordena na sua palavra. Lembre-se que o segredo de um truque de mágica é a distração. Enquanto o mágico aqui está fazendo algumas morisquetas nesse canto, está te acenando com a mão dizendo, olha para aqui. Ele está tentando te fazer desviar o olhar de onde o truque realmente está acontecendo. Distração semelhante é empreendida por Satanás. Quando Satanás não está nos distraindo para perdermos de vista a guerra que em nome de Jesus devemos travar contra ele, ele procura nos distrair para longe das instruções da Escritura que determinam o modo como devemos lutar contra ele e então alcançar vitória sobre ele. Então, em vez de se ocupar de Lilith, um demônio imaginário, aprenda com a Escritura como derrotar Satanás. E nós estamos usando Lilith, esse demônio imaginário, aqui como exemplo de todos os ensinos antibíblicos e anticristãos que querem te desviar da palavra de Deus, que querem te desviar daquilo que a palavra de Deus ordena com respeito à guerra que você deve travar contra o diabo. Por isso, sempre que você ouvir alguém te incentivando a empreender guerra espiritual de modo contrário ao que a Escritura ordena, enxergue nessa pessoa o diabo te acenando com a sua mão, dizendo, olha para cá, olha para cá. Enxergue o diabo e não olhe para onde o diabo quer que você olhe, que você desvie o olhar. O diabo está dizendo Lilith, tu diz, não. Lilith é um ser imaginário. É um demônio inexistente, imaginário, não existe. A palavra de Deus não fala de Lilith, a palavra de Deus não fala de um demônio feminino de 3 faces. Deus não criou um demônio feminino de 3 faces, então Lilith não existe. Então, sempre que você vê alguém falando de Lilith, enxergue nessa pessoa o diabo te acenando com a mão, tentando te distrair. E não seja distraído pelo diabo.
que o diabo está tentando distrair para esse lado aqui? Tentando te fazer guerrear contra um demônio que não existe? Usando estratégias que o próprio diabo criou em religiões falsas como a Wicca? Ele está fazendo tudo isso para te distrair, para que ele te ataque pelo outro lado. Em vez de usar estratégias humanas ou conceitos e práticas de religiões falsas, antibíblicas e anticristãs, oriente-se unicamente pela Escritura ao guerrear contra Satanás. Faça isso. Oriente-se unicamente pela Escritura ao guerrear contra Satanás, e o poder de Jesus te revestirá como uma armadura espiritual. Na próxima mensagem, querendo Deus, nós vamos entender em que consiste essa armadura e como cada um dos seus elementos contribui na tua guerra contra Satanás e na tua vitória sobre ele. Mas até lá, em vez de usar estratégias humanas ou conceitos e práticas de religiões falsas, antibíblicas, anticristãs, oriente-se unicamente pela Escritura ao guerrear contra Satanás, e o poder de Jesus vai te revestir como uma armadura espiritual. Amém.